Quase 30% dos candidatos que disputaram as eleições de outubro ainda não prestaram contas à Justiça Eleitoral. Adiado para a semana que vem, julgamento de constitucionalidade de decreto presidencial sobre indulto a condenados. Passa-se a sensação de que o crime, ainda que nas hipóteses em que tenha sido investigado, processado e punido, acaba compensando. Justiça Federal no Pará multa Norte Energia por não cumprir prazos de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte. STJ mantém prerrogativa de foro para desembargadores. Para a Corte Especial, a manutenção da competência no STJ não é privilégio do julgador ou do acusado. Olá, boa noite. Boa noite. Um pedido de vista suspendeu o julgamento hoje do pagamento de adicional de risco para trabalhadores portuários. Também foi adiado para a semana que vem o julgamento da constitucionalidade de decreto presidencial sobre indulto a condenados. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento. Oi, Carla. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. E olha só, esse decreto ele foi assinado no final de 2017 pelo presidente da República, Michel Temer. O decreto ele trouxe aí um indulto de Natal e estabeleceu regras para a concessão desse benefício, entre eles que os condenados deveriam ter cumprido 1/5 da pena. A Procuradoria-Geral da República entrou com essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal ainda em dezembro, questionando vários pontos deste decreto. A ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente aqui do STF, suspendeu a vigência desse decreto. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ação, também manteve a suspensão. Em março deste ano, o ministro Luiz Roberto Barroso também estabeleceu regras temporárias para a concessão desse benefício, entre elas de que o indulto não poderia ser estendido para os chamados crimes do colarinho branco, ou seja, aqueles de corrupção, peculato ou tráfico de influência. Na sessão de hoje, os ministros ouviram a PGR e também advogados que falaram como amigos da Corte. Este caso volta na sessão plenária da quarta-feira da semana que vem. Vamos acompanhar a reportagem. A Procuradora-Geral da República afirmou nesta quarta-feira que o decreto do ano passado trouxe regras mais brandas para a concessão do indulto. Raquel Dodge criticou as medidas e disse que o indulto violou a separação de poderes e gera a sensação de impunidade, principalmente para aqueles que respondem por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Passa-se a sensação de que o crime, ainda que nas hipóteses em que tenha sido investigado, processado e punido, acaba compensando, vez que a resposta do sistema de administração de justiça, na forma como encetada neste decreto, acaba sendo débil. A Associação dos Magistrados Brasileiros também defendeu a inconstitucionalidade do decreto. Não há razão para o indulto alcançá-los. Então, com essas brevíssimas considerações, a AMB requer que seja acolhido o pedido da PGR, ou, se não for acolhido, pelo menos que sejam afastados do alcance desse indulto aqueles apenados que receberam benefício de colaboração premiada. Por outro lado, defensores públicos e integrantes de instituições de advogados reforçaram que o decreto de 2017 não vai contra a Constituição. Até que ponto os senhores poderão, de forma harmoniosa, independente, reverter os critérios subjetivos e objetivos aos adotados pela concessão do indulto, aos casos por eles especificados no exercício dessa competência privativa do Presidente da República? Não se deveria, a essa altura, sacrificar o direito de todos em troca da criminalização de alguns e, de um ponto de vista de uma análise jurídico-penal, criminológica ou político-criminal histórica, a conclusão do IBCCRIM é de que o decreto deve ser mantido na sua integralidade. E ainda na sessão desta tarde, um pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento sobre o pagamento de adicional de risco a trabalhadores avulsos portuários. Até o momento, 7 ministros votaram e todos indicaram que o benefício deve ser garantido, já que os profissionais trabalham nas mesmas condições dos funcionários com vínculo empregatício. Se há pagamento do referido adicional de riscos, como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em condições adversas,
Esta previsão, em face das disposições constitucionais já referidas, também deve ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos, porque submetidos às mesmas condições adversas. O princípio de da isonomia previsto na Constituição, aliás, universalmente reconhecido, pode e deve sim aplicar-se àqueles que trabalham exatamente nas mesmas condições. O risco é idêntico a ambos. E o que a legislação pretende aqui é proteger, pretende compensar, na verdade não é nem uma proteção, é uma compensação. O que se pretende compensar é o risco ao exercer determinada função, determinado trabalho, determinado serviço portuário nas mesmas condições. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, Frida. Os ministros decidiram que candidata grávida pode fazer o teste de aptidão física numa data posterior, mas parece que essa casa tinha um entendimento diferente desse, não era? Esse foi o argumento, inclusive, trazido pelo Estado do Paraná, como uma forma de reformar a decisão do Tribunal de Justiça, que havia entendido dessa forma também, como hoje foi confirmada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2013, os ministros entenderam que o candidato que tem que fazer uma prova de aptidão física em um determinado concurso não poderia simplesmente apresentar um atestado durante o concurso, demonstrando que estava com uma doença temporária, por exemplo, para ter o direito de fazer a prova numa outra data, que isso não seria suficiente, a menos que, essa foi a decisão do Supremo em 2013, que o edital permitisse uma remarcação de uma data posterior em razão daquela doença apresentada ou daquele atestado físico, atestado médico apresentado naquele momento. Essa era a decisão de 2013, mas na sessão plenária de hoje, por maioria de votos, os ministros negaram o provimento ao recurso apresentado pelo Estado do Paraná, que buscava trazer esse precedente como uma forma de obstar que essa candidata grávida pudesse ter o direito, que o Tribunal de Justiça já havia confirmado, de realizar a prova de aptidão física, já que ela concorria a um cargo na Polícia Militar do Estado do Paraná, em razão do seu estado de gravidez. Os ministros decidiram que a gravidez não é uma doença e que, portanto, aquele precedente não se aplicaria a esse caso concreto. E aí, trazendo também os princípios já consagrados na Constituição, a proteção à gestante, a proteção à maternidade, a proteção que a Constituição garante do planejamento familiar, no sentido de que o Estado não pode intervir e nem interferir no momento em que a mulher resolve ter um bebê, ter o seu filho, estar gestante, decidiram que, nesses casos, mesmo que o edital não preveja a possibilidade da realização da prova de aptidão física em uma outra data, estando a candidata grávida, ela tem sim o direito constitucional de realizar essa prova. E, portanto, dentro da banca do edital, é preciso que se dê a ela a oportunidade em momento posterior para a realização desse teste físico. Trata-se de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A decisão, portanto, ela não é vinculante, não alcança todos os concursos, mas em casos em que está sendo discutida essa matéria envolvendo gestante e provas de aptidão física e sendo recurso com repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada em todos os outros processos que estão sobrestados aguardando o julgamento deste caso aqui no Supremo. Apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido no julgamento desse recurso extraordinário e dava provimento ao recurso para reformar a decisão. Mas, por maioria, esse foi o entendimento firmado na sessão plenária de hoje. E amanhã tem nova sessão plenária, né, Karina? Amanhã, sessão plenária a partir das 14 horas. Você volta aqui também? Eu volto aqui também. Até lá, então. Obrigada. A Justiça Federal em Altamira, no Pará, multou a Norte Energia e a União em R$900 mil pela demora em cumprir os prazos previstos no licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte para a reconstrução da FUNAI na região. Segundo o Ministério Público Federal, a demora provocou problemas no funcionamento do órgão ambiental. A previsão de reestruturação da FUNAI na região do Médio Xingu, como condição para que Belo Monte pudesse se instalar, constava já da primeira licença concedida ao projeto em 2010. A Justiça reconheceu que a demora provocou grandes danos aos povos indígenas e aplicou as multas. O valor vai ser destinado a um fundo nacional para ações em defesa do meio ambiente.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão preventiva dos empresários Anderson Flores de Araújo e Celso Éder Gonzaga de Araújo, investigados na Operação Ouro de Ofir. Eles estavam presos preventivamente em Mato Grosso do Sul, investigados por crimes de organização criminosa e estelionato. O relator, ministro Lewandowski, constatou no caso flagrante ilegalidade e concedeu habeas corpus de ofício. Segundo ele, a pena ser eventualmente imposta aos dois denunciados dificilmente resultaria na fixação de regime fechado. O ministro explicou que os investigados estão presos há 1 ano pelo suposto cometimento do crime e determinou medidas cautelares. Os envolvidos devem comparecer periodicamente em juízo, estão proibidos de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e não podem manter comunicação com outros investigados. Uma reunião de trabalho em que os participantes estão em cidades diferentes. A videoconferência já é parte da rotina de muitas empresas. O judiciário não é diferente. O Conselho Nacional de Justiça mantém o Sistema Nacional de Videoconferência há 3 anos. Nos últimos 12 meses, as videoconferências no judiciário cresceram 45%. No país, 7 em cada 10 tribunais já implantaram o sistema. Um corregedor de justiça pode se comunicar, por exemplo, com todos os magistrados brasileiros em tempo real. Economia de tempo e de dinheiro. Os juízes também usam a videoconferência para falar com outra unidade da jurisdição deles. E mais, esse tipo de reunião à distância é usado para audiências em que as partes de um processo estão em cidades diferentes. Esse sistema foi criado há 3 anos pelo Conselho Nacional de Justiça. De lá para cá, o número de conexões pelo canal chega a 3.800. E daqui a pouco, 73% dos candidatos que disputaram as eleições de outubro fizeram a prestação de contas de campanha. Se a prestação de contas daquela coligação não foi aceita pela Justiça Eleitoral ou foi dada como não prestada, ela contamina toda a chapa. Um desembargador denunciado por agredir fisicamente uma mulher deve ser julgado pelo STJ. O entendimento da corte foi no sentido de manter o foro por prerrogativa de função. Os ministros entenderam que, ainda que o crime não tenha relação com o cargo, tratando-se de réu membro da magistratura, a prerrogativa de foro não se justifica, apenas para que o acusado possa exercer suas atividades funcionais de forma livre e independente, pois é preciso também que o julgador possa reunir as condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial. Para a Corte Especial, a manutenção da competência no STJ não é privilégio do julgador ou do acusado, mas uma condição para que se realize justiça criminal. O caso julgado envolve um processo contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, denunciado por ter agredido fisicamente com um soco uma dona de casa, causando lesões corporais, depois que ela reclamou que o magistrado despejou entulho em um terreno próximo à residência dela. Em seu voto, o relator, ministro Benedito Gonçalves, disse que ser julgado por juiz com duvidosa condição de se posicionar de forma imparcial violaria a pretensão de realização de justiça criminal de forma isonômica e republicana. Balanço do TSE mostra que 73% dos candidatos que disputaram o voto do eleitor em outubro fizeram a prestação de contas de campanha junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, 27% ainda estão em débito. Das mais de 28 mil prestações de contas aguardadas para os 2 turnos das eleições, a Justiça Eleitoral recebeu 20.546, cerca de 73% do total. 7.524 ainda precisam ser entregues. Todos os 14 candidatos a presidente da República apresentaram os documentos de campanha dentro do prazo. Com relação à disputa de governadores, dos 203 concorrentes, 190 entregaram as relações de despesas e receitas, quase 94% do total. Esse percentual foi menor entre os que concorreram a uma vaga no Congresso Nacional. 88% dos candidatos a senador e 74% dos candidatos a deputado federal atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral. Entre os que concorreram a deputado estadual, quase 72% cumpriram a exigência. E no caso dos que disputaram uma cadeira de deputado distrital,
foram 77%. As contas dos presidenciáveis serão analisadas e julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os tribunais regionais eleitorais ficam com a responsabilidade de analisar as prestações dos outros candidatos que concorreram nas eleições deste ano. Se a prestação de contas daquela coligação não foi aceita pela Justiça Eleitoral ou foi dada como não prestada, ela contamina toda a chapa. Isso inclui o vice-presidente, no caso de senador, o primeiro e o segundo suplente, então acarreta o ensejo de novas eleições. A legislação estabelece que a prestação de contas referente aos 2 turnos deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral no máximo 20 dias após as eleições e deve ser feita tanto por candidatos como por partidos e coligações. É obrigatória para todos os candidatos, inclusive aqueles derrotados, que renunciaram, que desistiram da disputa ou que tiveram um registro de candidatura indeferido. No caso de algum candidato ter falecido, a prestação deve ser feita por um representante legal. A advogada especialista em direito eleitoral alerta para as consequências para quem descumprir os prazos estabelecidos. O candidato que não prestar as contas, ele pode sofrer uma punição e na próxima legislatura, referente ao pleito que ele concorreu, ficar inelegível. Caso o partido perca o prazo, não preste contas naquele período que foi indicado pelo TSE, ele pode ficar até os 12 meses posteriores sem receber recurso do fundo partidário. Toda a documentação entregue à Justiça Eleitoral por partidos e candidatos é disponibilizada na íntegra no portal do TSE para consulta pública, na página de prestação de contas. A Justiça Federal em Brasília determinou a suspensão de um processo licitatório da Presidência da República para a contratação de serviço de jardinagem no valor de pouco mais de 6 milhões de reais. A decisão em caráter liminar atende aos pedidos de uma ação popular movida por um escritório de advocacia de Uberlândia, que argumentou que o alto custo com o serviço pode lesar os cofres públicos diante da grave situação financeira do país. A ação recebeu parecer favorável do Ministério Público Federal. A juíza da 22ª Vara Federal do Distrito Federal, Iolete Maria Fialho de Oliveira, determinou que o processo de contratação seja suspenso até que se realize uma perícia para a constatação ou não da necessidade do uso desses valores no serviço. A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, entidade que congrega mais de 4 mil membros das carreiras que compõem a Advocacia Geral da União, se manifestou hoje sobre a indicação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro de André Luiz Mendonça, membro efetivo da carreira, para o cargo de advogado-geral da União. Por meio de nota, a ANAF desejou sucesso à frente da instituição e se colocou à disposição para contribuir com o que for do interesse da Advocacia Pública Federal. E você vai ver no próximo bloco, o presidente do STF recebe Prêmio de Direitos Humanos 2018. O prêmio é entregue a entidades e pessoas que tiveram relevante atuação para a promoção de direitos em âmbito nacional e internacional. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o Estado mantenha um professor exclusivo para um adolescente portador de transtorno misto de habilidades escolares, desde que seja averiguado periodicamente o progresso da integração do aluno. A decisão mantém, sob condições temporais específicas, a tutela antecipada concedida pelo juiz Rodrigo Melo Oliveira, da comarca de Itumirim. O Ministério Público havia pedido o apoio pedagógico exclusivo para o adolescente. Em primeira instância, a Justiça concedeu a tutela antecipada porque o magistrado entendeu que o poder público tem a obrigação de disponibilizar um profissional especializado para o adolescente. Diante da decisão, o Estado argumentou que não ficou comprovada a necessidade desse tipo de atendimento. O relator, desembargador Judimar Biber, considerou que o estudante demonstrou o quadro clínico de deficiência intelectual, mental e sensorial e a necessidade do acompanhamento. Sendo assim, o Estado tem a obrigação de fornecer profissional habilitado para ajudá-lo nas tarefas diárias. Empresas e autoridades receberam em Brasília o Prêmio Direitos Humanos 2018, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Além da homenagem no evento, foi assinada a Carta Aberta a Empresas pelos Direitos Humanos e o lançamento da Revista Científica de Direitos Humanos.
O prêmio é entregue a entidades e pessoas que tiveram relevante atuação para a promoção de direitos em âmbito nacional e internacional. Foram premiadas empresas públicas que assinaram a Carta Aberta pelos Direitos Humanos. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, participaram da cerimônia e foram agraciados. No evento, que integra as atividades referentes aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi lançada a Revista Científica de Direitos Humanos. Na sequência, o ministro Dias Toffoli foi até um centro de eventos, onde almoçou com integrantes da Associação Nacional dos Jornais. Os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio decidiram que os hospitais estaduais continuam obrigados a divulgar as informações profissionais e curriculares dos médicos que atuam nas unidades de saúde. Os magistrados negaram a ação da Associação de Hospitais do Estado, que queria a inconstitucionalidade da lei que tornou obrigatória a divulgação dessas informações. Na ação, a associação alegava que a utilização da tecnologia QR Code poderia aumentar os custos dos hospitais e clínicas que teriam que contratar pessoal para a manutenção do sistema. O relator, desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, avaliou que a disponibilização das informações não representa risco de mais gastos aos hospitais e clínicas. Segundo ele, a lei não obriga o uso dessa tecnologia, apenas cita a preferência. A divulgação pode ser feita por qualquer meio tecnológico escolhido pela instituição. Ele foi acompanhado pelos demais desembargadores. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite, Érica. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro tornou sem efeito a Assembleia da Eletrobras, que trata sobre a venda de distribuidoras de energia. A Assembleia da estatal foi feita em fevereiro deste ano e definiu a privatização das unidades. Agora, com a decisão da Justiça, a Eletrobras fica impedida de fazer o processo de venda, sob pena de multa de R$1 milhão. A estatal ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em São Paulo, começou o julgamento do ex-médico acusado de fazer uma lipoaspiração que resultou na morte de uma mulher de 39 anos. O caso aconteceu em setembro de 1996, em Ribeirão Preto. A previsão é que o julgamento se estenda pelos próximos 2 dias. Hoje foram ouvidas as testemunhas. Agora, a notícia é para os microempresários do Ceará. A cobrança para a renovação de alvarás de microempresas de Fortaleza foi suspensa pela Justiça. O município também fica proibido de negativar os dados das empresas no rol de devedores. Em caso de descumprimento, a Prefeitura de Fortaleza pode ser multada em R$2 mil por dia. O entendimento da Justiça é que a lei local que permitia a cobrança é inconstitucional. E em Porto Alegre foi cumprido o mandado de busca e apreensão em um imóvel de Roberto de Assis Moreira, irmão do Ronaldinho Gaúcho. 3 carros e uma obra de arte foram apreendidos. O Ministério Público explicou que a medida é por conta de uma dívida, de um acordo não cumprido. O caso trata de danos ambientais causados na construção do Instituto Ronaldinho Gaúcho em 2007. O giro fica por aqui, mas você em casa pode acessar as notícias aqui do Jornal da Justiça a qualquer momento. É só entrar lá no nosso canal no YouTube, digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a partir de amanhã eu estou de férias. Volto em dezembro. Até lá.